Olá, tudo bem? Eu sou o Robert do Teologia e Você, e aqui nós temos um comentário de Daniel, do Leon Wood, tá? Que é um professor de estudos do Antigo Testamento, do Seminário Batista de Grand Rapids, em Michigan. Ele é formado, no Seminário Teológico Calvino, tem pós-graduação em Israel através da Universidade de Nova York, né? E ele recebeu o título de PhD na Universidade de Michigan, tá? Ele é autor de diversos outros textos, mas esse texto aqui chama muito a atenção pelo seguinte: é um texto que não é primeiro aqui, não vamos colocar ele num ponto de vista calvinista, mas ele é um texto de um pré-milenista, ele não é pós, ele é pré, tá? E ele tem uma grande valia para quem é pré-milenista e gosta muito dessa estrutura no qual ele vai colocar aqui, tá? Então esse livro de Daniel, ele coloca muitas coisas importantes, olha como ele é legal. Ele tá também numa promoção, vou colocar meu link aí, 366 páginas, utiliza-se de muitos autores, tá? Ele faz um trabalho, ele é um pré-milenista e é batista, né? Então já é interessante se pensar assim, olha o índice dele, é bem colocado, tá? Ele trabalha ponto por ponto, lugar na história de Israel, Daniel o homem, línguas e a divisão judaico-gentílica do livro, quem é o autor do livro, o propósito do livro, o contexto do livro, o cativeiro de Daniel. Então ele se preocupa muito em, antes de comentar os versículos, e os capítulos, colocar uma ordem, diante e colocar algumas defesas sobre o texto, tá? Então ele cria aqui, olha, são 12 capítulos. E claro, por ser um pré-milenista, ele vai falar das 70 semanas de Daniel. Então ele tem um prefácio interessante. Dentro desse ponto, ele vai colocar, já na introdução, um lugar na história de Israel. Eu li bem esse texto aqui, escrevi muita coisa, eu gosto de riscar, na verdade, né? Então, dentro disso, ele vai colocar a parte histórica, cultural, o Daniel o homem, quem foi, os amigos dele. Ele vai colocar em quantas vezes Daniel é citado na Bíblia, para trazer uma conotação, já que eu não sei se os irmãos sabem, mas o texto de Daniel, ele passou por muitos crivos e quase ele não entra num texto, do Antigo Testamento. E aí ele coloca línguas e a divisão judaica gentílica no texto. Ele entra com toda a questão da historicidade, e as organizações, o autor do livro, ele coloca os contextos de erudição crítica que nega a autoria de Daniel, no livro, e já que é um livro que ele é terminado em 165, antes de Cristo. Outros dizem que é muito posterior, não é nem dessa data, tá? Então assim, enfim, na crítica textual ele vai colocar alguns pontos, embora ele não cite o nome dos teólogos, chama de teólogos liberais. Isso é muito do pré-milenista fazer isso, tudo que não concorda com ele diz que é liberal. Enfim, mas ele coloca boas defesas aqui dentro disso e, claro, apresenta as teses que ele diz que é liberal, só não cita as pessoas. Depois coloca os contextos dos fragmentos de manuscritos do livro, que foram achados em Qumran, fala que Cristo, falou de Daniel, enfim, ele apresenta objeções, já que o texto de Daniel não é apenas um texto com uma língua só, Ela tem palavras com frequências persas, gregas, e tem outros processos da edição aqui na montagem do texto. E claro, existe algumas teorias sobre os autores de Daniel, como por exemplo, se fala do escritor apócrifo, o Jesus Sirac, por exemplo. Aí ele coloca o propósito, o contexto do livro, então achei bem interessante a questão do cativeiro de Daniel, ele traz uma questão histórica. Depois ele entra, faz uma introdução também sobre a questão do Daniel, Ananias, Misael, e Azarias. E depois de todos esses conceitos históricos, por isso eu achei ele bem interessante, ele vai entrar realmente nos textos, Quando chega no processo das 70 semanas, porque é algo que muita gente, e até hoje as pessoas brigam muito por conta disso, embora não deveria se brigar por conta, mas a predição das 70 semanas, ele coloca o ponto de vista de muitos liberais, ele não diz de quem é. Depois ele coloca o ponto de vista dos amilenistas,
depois o ponto de vista de Keil e outros, depois dos pré-milenistas. Qual é o defeito desse texto aqui que eu não gostei? Ele não faz divisão, ele não coloca uma paráfrase ou textos a partir dos pós-milenistas. Eu acho que ele deveria completar as comparações, né? Ele não faz isso. Não tem pós-milenista aqui. E provavelmente, pela impressão que se tem, que ele vai chamar alguns pós-milenistas de teólogos liberais. E aí ele erra feio nisso, né? Não fica interessante. Mas aí ele vai trazer as várias interpretações dessas 70 semanas e etc e tal, e toda essa organização no texto. Ele vai colocar as observações feitas por outros teólogos, tá? E a milenistas, a visão de Keil, essas visões mais básicas. E dentro disso ele vai estabelecer a dele. Muito bem feito para quem é pré-milenista, gosta do texto. Eu achei um texto assim rico, tá? Muito interessante e tá na promoção, tá? Vou colocar aí o link aí para você. Então acessa meu link aí, viu? Compra aí pelo Teologia e Você. Valeu, um abraço.